próximo da volta de Jesus Cristo a esta Angústia terra. de Jacó. Porque Jeremias fala angústia de Jacó no capítulo 30, verso 7. Que a gente Ele faz essa Apocalipse, capítulo 14, a experiência versículo de um 4. grupo. Qual é a referência? É a pedagogia bíblica que Deus fez. Então, olá, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom estarmos juntos no Examinai as Escrituras de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a natureza humana do Filho de Deus, a natureza humana de Jesus. Mas antes, eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais, tá? No YouTube, pr.emanuel Gonçalves. No Facebook, Emanuel Gonçalves, no meu perfil, e na página pr.emanuel Gonçalves. Quando você estiver no YouTube, ative o sinal, faça a sua inscrição, porque toda vez que você ativar o sinal e a gente estiver com um novo material, uma nova série, o YouTube vai se encarregar de comunicar a você, tá bom? Que Deus te abençoe para esse momento de adoração, para esse momento de estudo da sua palavra inspirada, a palavra de Deus. Antes de estudarmos esse livro maravilhoso, as Escrituras Sagradas, eu gostaria de orar com você. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudar a tua santa inspirada palavra. Abençoe nossos internautas, ouvintes, os que nos assistem através deste estudo de vídeo, que a tua graça esteja sobre nós, nos ilumine para que compreendamos a tua inspiração. Fazemos isto em teu nome, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, a palavra de Deus está aqui comigo e eu gostaria de deixar a palavra de Deus aberta. Se você puder também, pode abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João. O Evangelho de São João tem uma declaração, tem uma revelação muito real, muito explícita, muito clara, muito especial da palavra de Deus a respeito desse assunto tão especial. O Evangelho de João diz assim, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui uma declaração do apóstolo João, discípulo amado, a respeito do Messias, de Jesus Cristo, referindo-se à sua enorme força, à sua natureza, né, divina, e ao se tornar humano, ele recebe uma outra natureza. É justamente sobre essa natureza que falaremos um pouquinho, a natureza humana do Filho de Deus, antes de Jesus nascer de uma mulher. Aqui na terra, Jesus era o Deus pré-encarnado. A partir do momento que ele nasceu da Virgem Maria, ele passou a receber a natureza humana. Então Jesus passou a ter duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. É importante a gente estudar em tempos atuais esse debate sobre essa natureza humana de Cristo, que tem tomado novo fôlego. Afinal, o nosso Salvador era exatamente igual ao pecador ou era diferente? O tema divide opiniões e interfere de modo central na forma como as pessoas enxergam a doutrina da salvação e está presente em nosso meio, em nosso público, né? Na criação, por exemplo, o homem foi feito à imagem e semelhança divina. Na encarnação, Deus se fez
à imagem e semelhança da humanidade. Esse mistério de poder, amor e graça infinitos esconde e revela segredos da onipotência que só podem ser desvendados à luz, com certeza, da palavra de Deus, à luz das Sagradas Escrituras, né? A humanidade do Filho de Deus é Deus, né? É muito importante a gente compreender essa humanidade. Isso deve constituir o nosso estudo. É importante a gente estudar a humanidade de Cristo. Ao adentrar nesse território sagrado, amigo, amiga, bem faremos levar a sério as palavras de Moisés junto à sarça ardente. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, versículo 5. Porém, não devemos recuar desse tema, pois o estudo da encarnação de Cristo é um campo frutífero que recompensará o pesquisador que cavar fundo em busca dessas verdades ocultas. É importante salientar sobre essa encarnação. No processo dessa escavação das preciosas verdades ocultas, algumas perguntas desafiam o intérprete da palavra de Deus. Com qual natureza humana Cristo encarnou? Tinha ele propensões para o pecado, como todos nós temos? Ou ele possuía uma natureza moral isenta de tendências para o mal? Que pergunta, não é? Então, encontrar as respostas certas para esses questionamentos não é tarefa de fácil execução. Você vai concordar comigo? Existe uma aparente contradição na Bíblia a respeito desse assunto? Será que existem passagens que contradizem? Será que a Bíblia ela se contradiz sobre a humanidade de Jesus? Ok? Então, a revelação, amigo, nunca está em contradição. Nós é que não cavamos fundo o suficiente. Se assim o fizermos, porém, encontraremos as respostas certas e seremos recompensados com a própria palavra de Deus, com a verdade. Em geral, sobre o tema da natureza humana de Cristo, esse tema se divide em basicamente dois segmentos: pré-lapsarianismo e pós-lapsarianismo. Os pré-lapsarianos entendem que Jesus encarnou com uma natureza humana semelhante à de Adão antes da queda, portanto, diferente da nossa. O resultado dessa visão é a ênfase em Cristo como nosso substituto no processo da salvação. Já os pós-lapsarianos, por sua vez, porém, dizem que Jesus encarnou com uma natureza moral semelhante à de Adão depois da queda. Isso o tornaria igual a qualquer ser humano com tendências pecaminosas. Para os pós-lapsarianos, Cristo tinha natureza pecaminosa, mas não era pecador, pelo fato de não ter cometido nenhum ato pecaminoso. Assim, se Cristo não cometeu pecado, mesmo tendo propensões como as nossas, inevitavelmente todo ser humano, para ser salvo, precisa passar no mesmo teste em que Jesus foi aprovado. Ou seja, nesse caso, a salvação depende da obediência humana e não da graça divina. Olha só que situação, né? Isso afeta o plano da salvação, sobre o papel de Cristo como nosso modelo de comportamento e no esforço humano em seguir as exigências divinas. É simples assim. A grosso modo, no pré-lapsarianismo, a natureza humana de Cristo é totalmente diferente da nossa. No pós-lapsarianismo, é exatamente igual. Em qual das duas posições está o tesouro da verdade, amigo? Você acredita em qual dessas duas posições? Na pós-lapsariano, né? No pensamento pós-lapsariano, ou no pensamento pré-lapsariano? É importante entender esse tesouro. Só um exame sério e desapaixonado do tema na Bíblia e nos escritos proféticos poderá responder essa questão. Então vamos, em poucos minutos, sobre esse veredito da natureza humana de Cristo. Algumas características morais do Senhor, descritas
nesse livro não podem ser verificadas em nenhum outro ser humano, e isso desde a concepção no ventre materno. De acordo com o relato de Lucas, o anjo Gabriel anunciou que a gravidez de Maria seria fruto da operação do Espírito Santo, da qual nasceria ele um ente santo. Essa expressão jamais foi atribuída a outra pessoa nas Escrituras, pois todos pecaram, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23. O anjo acrescenta que Jesus seria chamado o Filho de Deus, Lucas 1,35. Por outro lado, a Bíblia declara e é clara ao atribuir pecaminosidade inerente ao ser humano, desde a concepção uterina, Salmo 51, né? Então o apóstolo Pedro, por exemplo, se referiu a Jesus como o Santo de Deus e não foi corrigido pelo próprio Senhor em João 6,69. Porém, as Escrituras revelam que todos os seres humanos estão debaixo do poder do pecado, Romanos 3,9, e que há uma força interior em cada pessoa impelindo-a ao erro. Por sua vez, o próprio Cristo foi categórico ao negar a existência de propensões pecaminosas em sua natureza. Quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. Então, o texto diz que um dos papéis do Espírito Santo, em João, é convencer do pecado. Na mesma linha, o apóstolo João afirma que em Jesus não existe pecado, 1 João 3,5. Nessa passagem, o termo pecado, hamartia, está acompanhado do verbo existe, que evoca a noção do pecado como essência e não como ato, o que não anula o fato de Jesus não ter cometido pecado. Impressionante. O exame das passagens bíblicas que relatei para vocês permite compreender que, no aspecto moral, a natureza humana de Cristo se assemelhava à de Adão antes da queda. Ou seja, como o primeiro homem, Jesus não possuiu ou não possuía propensões, tendências pecaminosas. Porém, a Bíblia revela que, do ponto de vista morfológico ou físico, Cristo parecia com a humanidade pós-pecado. As Escrituras evidenciam que o corpo de Cristo, exatamente como o nosso, estava sujeito a necessidades físicas, a susceptibilidades emocionais, como fome, sede, cansaço, dor, angústia e morte. Isso do ponto de vista morfológico, físico. Nessa linha, Paulo ensinou que Jesus encarnou entre nós em semelhança de carne pecaminosa. Romanos 8, verso 3. Com essa expressão, o apóstolo reforçou o ensino de que Jesus tinha um corpo humano semelhante ao nosso, sujeito aos efeitos do pecado. Cristo é considerado o segundo Adão. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, em benefício do homem, tornou-se sujeito à tristeza, ao cansaço, à fome e à sede. E ele era sujeito à tentação, mas não cedeu ao pecado. Nele não havia mancha nenhuma de pecado. Nenhuma mancha, nenhuma tendência. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, não está se referindo, querida ovelha, não está se referindo, querido irmão, a tendência que ele tinha em pecar. Está se referindo à inocência de Jesus pós-pecado de Adão, ou seja, as necessidades físicas, morfológicas que ele sentiu depois que o pecado entrou no planeta. Então, ao dizer a Bíblia que ele veio em carne pecaminosa, semelhante a nós, está se referindo ao pós-pecado, ou seja, as consequências dos pecados dos pecadores, e não a consequência dos seus próprios pecados. Deu para entender? Então, é mais ou menos nessa linha, né? Então, é importante a gente compreender. Para alguns, a expressão semelhança
dessa carne pecaminosa, em vez de estar se referindo ao corpo e às emoções de Jesus, sugere que em sua natureza humana, Cristo tinha propensões para o pecado. Jesus não tinha. Além de contradizer o claro ensino das Escrituras, essa interpretação de que ele tinha propensão para o pecado não se sustenta igualmente porque uma análise atenciosa do texto em questão reforça a singularidade de Cristo em relação à humanidade. Então Jesus veio para salvar o pecador, e o pecador não podia salvar o pecador. Em português, em grego, em semelhança significa parecido e não igual a. Isso fica evidente em outra passagem paulina, quando diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes tornou-se em semelhança de homens. Filipenses 2, de 5 a 7. Nesse texto fica evidente que, para Paulo, Jesus é igual a Deus, ou seja, possui todos os atributos divinos e semelhante aos homens, isto é, compartilha com a humanidade algumas características não espirituais, não morais, decorrentes do pecado. A comparação em semelhança de carne pecaminosa, conforme Romanos 8, verso 3, equivale a em semelhança de homens, Filipenses 2, 7. Nessas frases, o apóstolo estava dizendo apenas que Cristo assumiu um corpo humano como o nosso, ou seja, que ele foi reconhecido em figura humana. Isso significa que Jesus encarnou com algumas características de um ser humano pecador e, portanto, era semelhante a nós. Para não colocar a Bíblia em contradição e a gente não confundir as coisas, só é possível admitir que essas características sejam morfológicas, físicas, emocionais, mas nunca tendências morais corruptas. Entendeu? No entanto, se Jesus não tinha propensões pecaminosas, como foi então tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado? Hebreus 4,15. Estaria esse texto dizendo que Cristo tinha propensão ao erro, como todos nós, mas que mesmo assim não cometeu atos pecaminosos? Boa pergunta. Então, para responder a essas perguntas, é preciso saber o que é de fato a tentação. Vamos lá, no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, e no deserto, no capítulo 4 de Lucas, podemos entender melhor esse tema. Antes de possuir propensões pecaminosas, após a argumentação da serpente, o primeiro casal acreditou que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, não é? Gênesis 3, versículo 6. Muito bem, então, nessa passagem de Gênesis 3, verso 6, é possível perceber três aspectos da tentação. Primeiro, fisiológico, fisiologia. Segundo, visão. E terceiro, orgulho. A vontade de comer o fruto representa todos os desejos de ordem biológica, como sono e sexualidade. O juízo estético de Adão e Eva em relação ao fruto representa toda a tendência humana de avaliar as pessoas e as coisas pelo que se vê. A compreensão equivocada deles de que o fruto poderia lhes dar entendimento foi a tentação de imaginar que pudessem ser mais sábios, poderosos do que o próprio Deus do céu. Como o segundo Adão, descrito em 1 Coríntios 4, ou 15, 45, Cristo foi submetido ao mesmo teste. De acordo com a sequência de Lucas, o diabo tentou Jesus no deserto. Assim, primeiro, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Fisiologia, segundo. E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Visão. Terceiro, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Orgulho. Nessa última tentação, o diabo queria que Jesus usasse uma estratégia humana de poder, e não que estava determinado pelo Pai. Ao jogar-se do pináculo do templo para forçar um salvamento espetacular dos anjos, Jesus comprovaria que ele era o Messias. Contudo, a vontade de Deus era que as pessoas chegassem a esse entendimento pela fé nas Escrituras.
esse mesmo padrão tridimensional da tentação também se verifica em relação a todo ser humano. Ao nos exortar contra a tentação, o apóstolo João disse em sua palavra: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2, verso 16. Nesse texto, amigo, vemos os três aspectos da tentação. Mais uma vez, a fisiologia, a carne, o visual, os olhos, e o orgulho, a soberba da vida. Sacou? Assim, cada ato pecaminoso que somos tentados a praticar origina-se em duas dessas três gavetas infernais. A fisiologia nos afeta em relação aos desejos inerentes à composição biológica de todo ser humano, que em si mesmos não são pecaminosos, por meio da visão. O inimigo nos ataca a usar nosso juízo estético e nos iludir com as aparências, escondendo os custos terríveis de uma decisão errada. E o orgulho é o ponto em que o inimigo nos tenta a ser mais parecidos com ele mesmo. No céu, Lúcifer quis ser mais sábio que Deus e acreditou que poderia viver sem depender do Pai. Que coisa, não é? Nesse sentido, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. A expressão "a nossa semelhança" vem do grego homoiotes e indica que a tentação de Cristo não foi exatamente igual à nossa, mas parecida. Isso fica claro, por exemplo, pelo fato de, obviamente, o Senhor não ter enfrentado as exatas tentações de uma mulher divorciada com 4 filhos para criar, vivendo numa metrópole nos dias atuais. Entendeu? Então, além disso, a cláusula sem pecado, hamartia, não é? Pecado, indica a principal diferença entre nossa tentação e a tentação de Cristo. Enquanto ele era sem pecado, nós enfrentamos a tridimensional tentação com as nossas concupiscências, que são propensões pecaminosas. Isso não nos coloca em desvantagem em relação a Cristo. Ao contrário, faz dele nosso perfeito substituto. Com a natureza humana semelhante à de Adão, no aspecto moral e espiritual, Cristo venceu onde o primeiro homem falhou e assim libertou a humanidade das garras do inimigo. Muito bem, resumindo o tema desta noite, o tema deste dia, o tema desta manhã, onde quer que você esteja, se é de manhã, se é tarde ou noite, a natureza humana de Cristo, a gente pode sintetizar, né, essas duas correntes, né, esses dois segmentos. Há quem acredite que Jesus ele tinha a natureza humana mesma de Adão antes da sua queda, antes da queda do primeiro homem. E há quem diga, né, que Jesus tinha a natureza humana pós-queda, a mesma natureza que Adão tinha depois do pecado. Pastor, explica para nós então, qual é a corrente certa? Qual é o segmento certo? Bem, vale lembrar porque há uma corrente de pessoas, um montão de gente aí que acredita, né, que Jesus Cristo tinha a tendência ou a propensão para pecar, né, como Adão teve pós-pecado. Então, e tem muitas pessoas que acreditam nisso e por isso pensam o seguinte: Jesus não pecou, mas ele tinha a tendência moral, a tendência espiritual para o pecado. Logo, se ele tinha a tendência para o pecado, ele era semelhante a nós, no sentido de que somos pecadores. Então, Jesus, de acordo com esse segmento pós-lapsariano, né, que Jesus tinha a tendência para o pecado, Jesus não cometeu pecado,
porque lutou contra o pecado e venceu, mas ele se tornou pecador. Então, logo, se ele é pecador, ele não poderia salvar o pecador, sendo pecador como nós, ok? Então, é perigoso dizer que Jesus tinha essa tendência, essa propensão para cometer o mal, para cometer falha. Então, é mais ou menos assim. Então, Jesus, nós acreditamos, de acordo com os escritos proféticos, de acordo com a profecia, o dom de profecia, de acordo com a própria palavra dele, Jesus é Deus, né? E quando ele se tornou homem, um conosco, ele assumiu, ele recebeu uma nova natureza, a natureza humana. Resta saber como era essa natureza humana, pastor. Como era? É isso que eu estou tentando explicar em poucos minutos e indo para o final de nossa mensagem, tá bom? É examinando as Escrituras, cavando bem as Escrituras, que nós compreendemos de fato o que as Escrituras significam e representam para nós. No seguinte aspecto, nesse assunto, a natureza humana de Cristo, quando ele se fez carne e habitou entre nós, de acordo com o texto que lemos no início de João capítulo 1, a partir do verso 1, a sua humanidade não se divinizou, ou seja, ele era divino antes de ser humano. Mesmo sendo divino, ele era Deus, né, pré-encarnado. Agora, tornando-se um conosco, como alguns dizem, um de nós, como o próprio apóstolo diz, se fazendo carne, habitando entre nós, tá? Ele assume, então, uma nova natureza, a natureza humana. Então, agora é o Deus encarnado. Antes era o Deus pré-encarnado, agora é o Deus encarnado. A sua humanidade não se divinizou, a sua divindade não se humanizou. Com essa frase, eu resumo dizendo que Deus Filho, Jesus Cristo, ele é Deus 100%, Deus totalmente, e ele é, ao se tornar homem, humano, homem totalmente, 100% homem. Ele não é Deus metade, ou seja, não é metade Deus e não é metade homem. Ele é Deus totalmente e ele é homem totalmente. Acontece que, do ponto de vista moral e espiritual, a natureza humana de Cristo é pré-lapsariana. Você entendeu? Antes da queda, pré-lapso. Do ponto de vista moral e espiritual, cremos de acordo com a profecia bíblica, os livros proféticos, o dom da profecia, cremos que, do ponto de vista moral e espiritual, a natureza humana de Cristo é a mesma natureza de Adão antes do pecado, sem tendência para pecar. Jesus nasceu neste mundo de uma forma sobrenatural, miraculosa, foi por obra e poder do Espírito Santo. Então, de acordo com as Escrituras, Jesus é Deus. E mesmo sendo homem, tornando-se um conosco, a sua humanidade não se divinizou, repito, e a sua divindade não se humanizou. Jesus não tinha tendência para o pecado, como os pós-lapsarianos acreditam. Tá? Não tinha tendência. Se ele tivesse tendência para o pecado, logo seria pecador, mesmo sem ter cometido pecado. Isso deixa margem para os perfeccionistas, que dizem que a gente pode, com as nossas próprias forças, não pecar, viver sem pecar nesta terra antes do aparecimento glorioso de Cristo sobre as nuvens dos céus. Então, assim, nós estaremos dizendo para a humanidade, se acreditarmos que Jesus teve a tendência, a sua natureza humana teve a tendência para o pecado, acreditamos assim como os perfeccionistas. E nós não precisaríamos da graça de Jesus para ser salvo, e sim dos nossos próprios esforços humanos. Entenderam? Então Jesus tinha, do ponto de vista moral e espiritual, né, a natureza humana, mesma que Adão teve antes do pecado, sem propensões para o pecado, sem tendências humanas, sem tendências para o mal. Mas do ponto de vista morfológico e físico, emocional, Jesus recebeu, de fato, a consequência em seu corpo, ele tinha então a natureza humana mesma de Adão pós-pecado. Não sei se você entendeu.
do ponto de vista morfológico, físico, emocional, Jesus tinha a mesma natureza que Adão pós-pecado. É só você entender que Adão ele tinha 4 metros de altura, mais ou menos, e milênios depois o segundo Adão, Jesus Cristo, comparado ao primeiro Adão, né? Do Gênesis, o Adão de Lucas, o Adão dos Evangelhos, o Adão de Mateus, Jesus Cristo, ele não tinha 2 metros de altura. Então, do ponto de vista físico, morfológico, emocional, né? Jesus ele recebeu as consequências do primeiro Adão. Então, ele tinha algumas desvantagens que o primeiro Adão não teve, né? Desculpa. Então, Adão, ele teve essas vantagens. E Jesus assumiu uma natureza humana 4.000 anos depois, gente. 4.000 anos depois veio o Filho de Deus. Então, ele teve sede, ele teve necessidades, teve sofrimento, ele sentiu sofrimento, sentiu dor, né? Tristeza e até morreu. Então isso prova em carne pecaminosa, como eu já expliquei, a semelhança de nós, não no sentido de ter tendência, ter propensão para o mal, mas no sentido de receber as consequências do pecado alheio. Então Jesus recebeu essas consequências como nós, seres humanos, não com as mesmas tendências morais e espirituais para o mal, mas ele recebeu em sua própria carne, se tornando um conosco, em semelhança de carne pecaminosa, de depravação, mesmo sem ter a tendência para o mal, mas do ponto de vista morfológico, repito, e físico, ele teve essas consequências. Para resumir, do ponto de vista moral e espiritual, Jesus tinha a natureza humana, mesma que Adão, antes do pecado, portanto, pré-lapsariana. Do ponto de vista físico, emocional, morfológico, Jesus tinha a mesma natureza que Adão teve pós-pecado, tá? Assumindo todos os pecados da humanidade. O apóstolo Paulo foi bem feliz ao explicar para nós que Jesus ele não cometeu pecado, nenhum pecado, mas ele se fez pecado por nós. Então, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista morfológico, repito mais uma vez, a sua natureza humana era a mesma pós-pecado de Adão, primeiro Adão, né? Então, só que aí, para resumir, nesse ponto aí pós-lapsariano, né? Jesus, ele foi, de fato, afetado pelo pecado alheio, mas ele não foi infectado pelo pecado de Adão e Eva, ok? Afetado, ele foi. Infectado, não. Perfeito? Então, meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo, ele foi Deus antes de ser humano. E quando ele se tornou humano, né, ele passou a ser Deus encarnado. 100% homem, 100% Deus. Totalmente Deus, totalmente homem. Não metade Deus e não metade homem. Sabe por que ele fez isso? Para salvar a você e a mim, para nos dar vida eterna. Foi um milagre. Jesus, sem pecado, ele veio para a terra em figura humana, mas não cometeu nenhum pecado, para mostrar para todos nós que nós podemos viver com ele, mesmo sendo pecadores. Todos pecadores, mas podemos viver uma vida ao lado dele, lutando diariamente contra a concupiscência da carne, contra a concupiscência dos olhos, vencendo todos os dias o mal que está dentro de nós e o mal que está fora de nós. Lembre o que o apóstolo João disse em uma de suas cartas universais. Concupiscência, repito, da carne, concupiscência dos olhos. Nós já nascemos pecadores. Jesus não foi pecador. Nós já nascemos com essa tendência. E então o que significa isso, pastor? Concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Bem, concupiscência da carne significa, né, o pecado que existe dentro de nós, dentro do nosso DNA. Corre nas nossas veias, porque somos pecadores. Então, existe o pecado
que existe dentro de nossa alma, dentro de nossa vida, de dentro para fora. Já nascemos com essa natureza. E essa é isso que significa pelo apóstolo, que ele quis dizer, concupiscência da carne, pecado de dentro de nós. E concupiscência dos olhos é justamente o pecado que nos assedia diariamente, as tentações externas, as tentações que vêm de fora para dentro. Lembre-se, a concupiscência da carne são as tentações que vêm de dentro do ser humano. As nossas tendências, as nossas propensões que vêm de dentro de nós, né, para fora, se reproduzindo em atos pecaminosos. Já a concupiscência dos olhos são as tentações que vêm de fora para nos derrubar, para nos destruir, para nos depravar. Jesus veio aqui para mostrar à humanidade que Ele é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, melhor dizendo, o Senhor de toda a terra, o Deus pré-encarnado e agora encarnado, veio para salvar a você e a mim. Que Deus abençoe você. Você não gostaria de dizer para Ele: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se fez homem, habitou entre nós, o menino Deus, veio do céu, através de uma mulher, uma virgem, para salvar a humanidade. Gostaria de dizer para Jesus: muito obrigado pelo teu perdão, pela tua graça e pela tua salvação, porque o Senhor é a minha salvação, o meu Salvador. Você não gostaria de dizer para Jesus: Jesus, transforme o meu coração, transforma a minha vida? Escute essa linda canção. Que Deus abençoe você. Quem chora é Jesus, menino tão comum, e o mundo nem notou que o rei nasceu. Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou sem honra, sem menção. Mas onde está porque não há celebração lá em Belém? Nasceu o Cristo e vem com ele a salvação.
Ó amigo, Deus se fez carne e habitou entre nós. O unigênito do Pai, o primogênito, o Deus Filho, o humano Deus, o Deus humano. Se você puder, entregue sua vida a Jesus agora. Entregue sua vida a Cristo nesse momento, enquanto oramos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque Deus se fez homem, habitou entre nós, Jesus Cristo, salvou cada um de nós e nos deu o exemplo de viver nesta terra, mesmo sendo pecadores, mas lutarmos contra as concupiscências da carne e dos olhos, e com certeza com o Senhor Jesus ao nosso lado, venceremos o pecado. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu perdão, abençoe todos os que nos ouviram, os que nos assistiram através do Examinai, e que o teu perdão seja real e sentido por cada um de nós. Nos dê a tua bênção e a tua graça, pois isto nos basta. Em nome de Jesus. Amém. O Examinai de hoje fica por aqui. Mas lembrem-se, foi Jesus quem disse: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Próximo da volta de Jesus Cristo a esta Angústia terra. de Jacó. Porque Jeremias fala angústia de Jacó no Tente, capítulo 30, verso povo 7. remanescente, que a gente Ele faz faz essa Apocalipse, capítulo referência, 14, a experiência versículo de um 4. grupo. Qual é a referência? É a pedagogia bíblica que Deus fez. Então,